Oi, 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 minha gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para contar para vocês como foi a nossa experiência, minha e do Felipe, no consulado de Brasília para fazer o visto americano. Agora é uma super novidade, né? Estamos indo para os Estados Unidos para fazer o novo roteiro, montar o novo roteiro e vai ter sim donos do mundo nos Estados Unidos a partir de agora. Inclusive já temos aqui, ó, o livrinho de Nova York na decoração do escritório, já foi uma premonição. Muitos de vocês nos pediam, então a gente vai abrir sim esse roteiro. E hoje eu vou contar, então, como eu disse anteriormente, para vocês como foi essa experiência lá no consulado, como foi o processo, porque é uma coisa muito temida, né, pela maioria das pessoas, e com razão, porque não é um processo fácil, mas a gente contou com a super assessoria da Viajantes Vistos, que a partir de agora vai ser a nossa parceira aí com os donos do mundo para fazer os vistos dos grupos, de todo mundo que entrar conosco. Então a gente fez junto com eles para ter uma facilidade, porque eles dominam o processo, né? E isso nos dá mais tranquilidade. A gente fez inclusive reuniões com eles pré-embarque, para saber até o que dizer lá na hora, o que pega bem, o que pega mal, qual a documentação, obviamente, né? Então, eles nos dão tudo muito, muito, muito mastigado mesmo. Aí quando a gente... por que a gente marcou em Brasília, né? Sendo que a gente mora aqui em São Paulo. O consulado de Brasília, por indicação também da Viajantes Vistos, ele costuma ser mais flexível, ele costuma abrir mais datas assim, aleatoriamente. Então, o que a gente fez? A gente agendou, acho que foi em novembro do ano passado, de 2022, a gente entrou com o processo e a gente conseguiu agendar a data original lá para o final desse ano, final de 2023, se não me engano era para outubro. Mas a Dai, lá da Viajantes Vistos, ela disse, façam, todos estão assim, né, com essas datas super prolongadas para um ano e meio para frente, mas o consulado de Brasília ele costuma abrir data para adiantar esse agendamento. E foi o que a gente fez. Mas não é mais um passo importante, mais um ponto importante, pelo qual é bom a gente ter uma assessoria, porque nós não nos preocupamos em fazer esse procedimento aí de adiantamento de data. Foram eles que ficaram controlando a agenda do consulado para fazer o adiantamento, porque eles sabiam que a gente tinha urgência, né, digamos assim. Então, eles conseguiram adiantar para fevereiro, que foi agora dia 13 e 14 de fevereiro, que a gente foi para Brasília. Então, por esse motivo, a gente escolheu o consulado de lá e não o de São Paulo ou Rio de Janeiro, enfim, que seria mais próximo. Tem outros também pelo Brasil, mas a gente escolheu o de Brasília. A gente também tem família lá, o que facilitou bastante. E aí a gente comprou passagens aéreas ali super baratinhas, promocionais, para ir até lá fazer esse procedimento. Chegando lá, a gente passa por duas etapas. Em um dia, às vezes dá para marcar tudo pro mesmo dia, mas no nosso caso não deu. Então, em um dia a gente foi no CASV, que é um lugar que a gente vai só para fazer a digital, né? Tirar a digital e a foto que vai pro visto, pro possível visto, porque a gente ainda não sabe. Então, primeiro se vai no CASV e aí depois é que a gente vai no consulado na data agendada. No nosso caso foi no dia seguinte, então no dia 13 a gente foi no CASV, fez esse procedimento, e no dia 14 a gente foi na entrevista no consulado. No nosso caso, gente, assim, é até ruim a gente dizer assim, mas foi muito, muito tranquilo. Mas deixando claro que cada caso é um caso, uns realmente não são aprovados, outros são mais difíceis, eles pedem para ver mais documentação, mas o nosso caso foi muito tranquilo. Quais os pontos que eu acredito que tenham nos ajudado, né? Em primeiro lugar, o nosso histórico de viagens, porque a gente tem aí um histórico desde 2015, viajando para o exterior, viajando para a Europa, com frequência, né, que a gente viaja agora com os grupos, então com certeza isso conta muito ponto. A gente também morou lá em Dublin, sempre ficamos o período certinho, inclusive quando a gente morava em Dublin, o nosso visto era de 1 ano, né, visto de estudante. E aí a gente comprou a passagem de retorno para o Brasil, passava uns 13 dias da data que vencia o nosso visto. A gente foi lá na Garda, que chama lá o órgão, né? A gente foi lá na Garda e pediu uma extensão desses 13 dias. Em momento nenhum a gente ficou ilegal no país, nem que fosse por poucos dias. Então a gente sempre foi muito correto com isso. Essa é a minha indicação pessoal para vocês que estão iniciando a vida de viagens internacionais de vocês, ou que às vezes pensam, mas se eu for lá e eu ficar um tempinho ilegal, ou enfim, nunca aconselho, porque isso tudo contou para o nosso cadastro positivo lá com a imigração dos Estados Unidos, tá? Com o consulado.
Então esse foi o primeiro ponto que eu acho que nos beneficiou muito, o histórico de viagens. O segundo ponto foi a empresa, né, óbvio, porque uma coisa que tu precisa se atentar quando vai fazer a entrevista é que tu precisa provar para eles que tu tens vínculo suficiente no Brasil para tu simplesmente não ir e ficar lá, né? No nosso caso, a empresa é sim um grande vínculo, né? Eles perguntaram também sobre renda, mas não pediram para ver comprovação, não pediram para ver nada. O único documento que a gente apresentou para eles foi o passaporte. Então isso também foi um ponto bem positivo. E o terceiro, gente, é a confiança, né? Quando a gente vai lá, eles fazem as perguntas, pergunta e resposta. Não ficar se enrolando demais, não ficar inventando coisa, batendo papo, né? Eles só querem que tu responda o que eles estão te perguntando e seja confiante no que tu tá dizendo, né? Eles sabem ler a gente muito bem, então não adianta. Quem tá indo fazer coisa errada, isso demonstra nos trejeitos, na fala, no tom de voz, enfim. Inclusive, uma recomendação da Viajantes Vistos é que, se possível, a gente não levasse o Miguelzinho junto na entrevista. Porque, né, uma família em idade ali, seus 30 e poucos anos, com um filho pequeno, daqui a pouco soa muito como família imigrante, né? E a gente não queria transmitir isso. Mas, como a gente estava em outra cidade, a gente precisou levar ele. Então eu falei, olha, a gente vai levar, e aí se eles perguntarem, a gente fala que a gente ainda não sabe se vai levar ele, enfim, que é o caso, né? Mas para nossa felicidade, assim, eles só perguntaram quantos filhos vocês têm? Eu respondi um filho, e não perguntaram absolutamente mais nada, não pediram para ver certidão, nada. Perguntaram também se a gente era casado, no papel, né? Eu respondi que sim, também não pediram para ver o documento. Para o Felipe perguntaram quais os países ele já tinha visitado, o que ele fazia profissionalmente, qual era a renda dele, e para mim, basicamente as mesmas perguntas. Então foi sim muito tranquilo, mas como eu disse para vocês, tem esses pontos aí que são importantes, que ajudam muito, e que a gente não pode tirar o nosso caso como regra, né? Enquanto a gente teve o nosso visto aprovado, simplesmente ela disse, visto aprovado, boa viagem. E eles ficam com o passaporte lá. Tiveram pessoas que a gente viu que tiveram os vistos negados. Aí como que funciona agora? Como eu disse, o passaporte ficou lá, ele fica retido, né, por uns dias para eles colocarem o visto americano no passaporte. Então vai numa folha do passaporte o visto. Mas ficou lá em Brasília, no consulado. Agora a gente recebeu, ontem eu acho, a gente recebeu um e-mail dizendo que o documento já está disponível para retirada. Mas como a gente tem a assessoria da Viajantes Vistos, eles têm uma pessoa que vai até lá, que é um contador, que vai retirar o nosso passaporte, e eles vão nos mandar para cá por Sedex. E aí, se não me engano, a gente vai pagar aí uma taxinha por pessoa do Sedex, apenas para eles enviarem, que não é muita coisa. Então, o processo foi tranquilo, a gente estava bem assessorado, e volto a ressaltar a importância de a gente ter, sim, uma assessoria. Às vezes a gente fica, mas não vou pagar, eu posso preencher o formulário por conta própria. Gente, o formulário é de se escabelar, o preenchimento dele. Porque é difícil, é extenso, tu nunca sabe o que tu deve colocar ali, o que pega bem, o que pega mal, e eles já têm toda essa expertise, toda essa experiência, e além de te instruir, eles fazem o trabalho para ti. Então, para nós, é o melhor investimento, e a partir de agora, como eu disse, eles vão ser nossos parceiros aqui com os donos do mundo. Então, eu quis vir trazer essa experiência para vocês, porque muitas pessoas ficam realmente curiosas de como que funciona. No nosso caso, foi bem tranquilo, deu tudo certo. E agora, partiu os Estados Unidos para a gente abrir esse super roteiro, que sempre foi muito pedido por aqui, e agora vai se concretizar, tá bom? Um beijo, e se tiver dúvidas, é só colocar aqui embaixo.